pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do verso 45. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 45. Você que está em casa também, tira um tempinho para você dar uma parada agora, né? Para você ouvir a palavra do Senhor, que vai edificar a sua vida. Eu estou utilizando a Bíblia NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu as aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amém? Meus amados, nós temos aqui uma batalha muito conhecida, um enfrentamento entre o pequeno Davi, que ainda era moço na ocasião, e um gigante, um filisteu. Ele era absurdamente maior do que Davi e tinha a arte da guerra, da batalha. Ele sabia degladiar, ele era treinado nisso. E de repente, quem foi enfrentá-lo? Foi Davi, um jovem ainda, e foi necessário que Davi se lançasse contra o filisteu, o gigante Golias, e o vencesse. Esse gigante representa para nós os muitos desafios que vão surgindo ao longo da nossa vida. É lógico que enquanto estivermos aqui nesta terra, nós vamos ter que enfrentar muitas adversidades. Nós só vamos ter paz, assim, absoluta. Só vamos deixar de enfrentar situações contrárias, adversas, quando estivermos na glória. Se a gente não tivesse problema aqui, ninguém ia querer ir para o céu, né? Aqui, o que a palavra de Deus diz que vai acontecer é que nós teremos muitas aflições. Jesus disse que nós vamos vencê-las, mas elas são inevitáveis. Você vai ter que enfrentar gigantes na sua vida. Seja na vida familiar, volta e meia você vai se surpreender com um desafio, com um problema qualquer. Seja na sua vida financeira, às vezes está tudo indo bem, de repente as coisas mudam, você sofre um revés financeiro, passa por um momento difícil. Não se assuste, depois as coisas voltam a se equilibrar. Mas a gente está sempre lidando com essas coisas. Às vezes é um ente querido que você sofre porque está doente. Você tem uma pessoa muito querida que está hospitalizada. Às vezes é você mesmo que está às voltas com uma doença, uma enfermidade, fazendo tratamentos. Essas coisas que nos afrontam nos lembram o gigante Golias. E muitas vezes nós nos sentimos pequenininhos, tais como
Davi, diante daquele homem gladiador, treinado, preparado para esse tipo de confronto. A gente olha e pensa assim, né? Naturalmente a gente pensa assim, não, parece que não vai ter jeito. Parece que nós não vamos ter condições de vencer esse desafio. O adjetivo que se dava àquele homem já explica tudo. Ele era um gigante. Ele era enorme, assustador. E é assim que muitas vezes nós nos sentimos diante dos desafios que enfrentamos. E a gente tem dito aqui inúmeras vezes que a igreja amadurece quando ela está em condições de enfrentar essas batalhas. Quando ela não se deixa abater com esses confrontos. Ou seja, o verdadeiro cristão que conseguiu crescer na fé e que amadureceu, ele não se deixa vencer por causa dos gigantes que surgem no seu caminho. Ele está sempre pronto para enfrentar. Ele sabe que enquanto estiver nesta terra, ele vai ter que lidar com gigantes que vão, de repente, surgir nas diferentes áreas da vida dele. Agora, o grande problema é que quase sempre, ou por que não dizer sempre, esses gigantes, eles voltam, eles retornam. Às vezes você pensa que venceu uma batalha e acha que aquilo já é passado, mas infelizmente esse gigante acaba voltando. E você terá sempre um ou mais gigantes por enfrentar. Você vai ter que estar sempre enfrentando um gigante que em alguma área da sua vida vai estar te desafiando. Dificilmente você vai passar por uma fase em que você não esteja sendo desafiado por um gigante qualquer. Porque eles sempre voltam. E você vê isso claramente na palavra. Você vê que Davi ainda era um garoto, enfrentou o gigante e venceu o gigante. E ele poderia pensar, eia, que maravilha, eu venci o gigante, essa página está virada. Eu não vou ter mais que enfrentar gigante algum, porque eu o matei, eu venci, eu cortei a cabeça do gigante fora. Mas não é isso que aconteceu. Eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Segundo Samuel, capítulo 21, a partir do verso 15, nós vamos ler até o versículo 20. Acharam? Você que está em casa achou, faz assim. Pela fé, né? Então vamos lá. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi, olha Davi aqui de novo. Agora Davi já era rei. Os anos se passaram, Davi amadureceu. E mais uma vez, Davi se vê confrontando com os gigantes filisteus. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Repita comigo, ele estava armado com uma espada nova. Ou seja, o gigante sempre volta e volta com uma arma nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu.
Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Ou seja, eles queriam poupar Davi, para que Davi não corresse risco, não morresse, não fosse morto nesses confrontos. Aí no versículo 18, aí você pensa, poxa, já resolveu, está tudo resolvido. No verso 18 está escrito: houve depois outra, o quê? Outra batalha. Contra quem? Contra os filisteus, os gigantes, mais uma vez, em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Aí no versículo 19 está escrito o quê? Noutra batalha, contra quem? Contra os filisteus, os gigantes de novo, em Gobe. Elanã, filho de Jaeré, Orejim, de Belém, matou Golias de Gate, era outro Golias, né? Que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. No versículo 20. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura, e que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa, filisteu, né? E desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou, né? Então você percebe que quando tudo parece estar resolvido, quer dizer, você entra numa batalha, luta, e aí você vence aquela batalha, quando você dá aquele suspiro, puxa vida, eu venci essa batalha, agora as coisas vão para os seus lugares, você não tenha dúvidas de que outras batalhas virão. E todas as vezes que um gigante voltar, e acredite, os gigantes sempre voltam. Diga comigo, os gigantes sempre voltam. E quando o gigante voltar, ele vai voltar trazendo uma espada nova. Trazendo uma lança nova, uma lança que parece com a ponta do tecelão. E você vai ter que estar sempre preparado para a batalha, para a peleja. Toda vez que um gigante se levantar, você vai estar preparado, vai estar pronto. Eu estava agora, ontem estava pensando nisso. Nós tivemos muitos desafios nesses últimos tempos em função dessa peste, em função do Covid, né? 19, pandemia. Nós tivemos muitos dias, né, enclausurados, e há pessoas que ainda estão enclausuradas, ainda estão em quarentena. E houve uma perda enorme no que diz respeito à economia do país, porque o país parou. O país teve que investir muito dinheiro, bilhões, para que as pessoas não passassem fome. Esse auxílio que o governo deu, quer dizer, foi muito legal, porém, enfraqueceu a economia do país. E a gente teve que lidar com situações muito estranhas, para nós, muito estranhas. Basta olhar para vocês e ver todo mundo de máscara. São situações que a gente nunca imaginou que fosse ter que enfrentar. Eu nunca imaginei que eu tivesse que proibir as pessoas de virem para a igreja. Eu nunca imaginei que as pessoas, para virem para a igreja, tivessem que fazer inscrição. Quer dizer, a gente tivesse que controlar a frequência dos cultos, por causa, né, do isolamento social. Eu nunca imaginei isso. A gente quer atrair as pessoas para a igreja, a gente quer chamar as pessoas para os cultos. Muita coisa mudou nesses últimos tempos, na vida de todo mundo. Teve pessoas que gastaram suas economias, algumas pessoas perderam emprego. Nós tivemos agora essa semana a publicação de um índice de aumento de desemprego
fenomenal, uma coisa absurda, que já era de se esperar, porque o país parou. Então a gente está vendo as consequências dessa pandemia, que ainda não acabou, que a gente sabe que os desafios continuam. Talvez não sejam exatamente da forma como estão passando para nós. A gente não sabe até onde a gente vai, até onde a gente vai acreditar nas notícias que a gente recebe, porque muitas vezes a gente recebe notícias tão deturpadas, tão alteradas. Mas o fato é que isso tudo mudou a nossa vida, mexeu com a nossa vida, mexeu com a igreja. Muitas igrejas fecharam suas portas, muitas igrejas, muitos pastores, amigos meus, tiveram problemas seríssimos por causa da pandemia. São igrejas que precisam pagar aluguel e aluguéis caros, salários. Igrejas que continuaram tendo que arcar com seus compromissos e sem culto. Assim também foi no comércio. Muitas empresas fecharam suas portas. Eu trabalho, vocês sabem disso, eu tenho uma segunda atividade que é na área do turismo. Empresas grandes, fornecedores grandes, com ramificações no Brasil e no mundo, ainda estão fechadas, não estão fornecendo produtos, estão com um volume de ações judiciais absurdo, empresas que não sabem se vão voltar. A nossa agência, ela tem dezenas de fornecedores para todos os produtos de turismo. Hoje nós temos trabalhado ali com 2, 3 fornecedores, porque a maioria não está trabalhando. Pequenas agências já fecharam suas portas há muito tempo. Agências que estavam em shopping centers, que tinham uma despesa muito alta, que tinham muitos funcionários, que pagavam aluguéis caríssimos, condomínios, não suportaram, fecharam suas portas. O que tem de gente desesperada na área de turismo, o que tem de gente desempregada, é brincadeira, é muita gente. Ou seja, essa pandemia mexeu com a estrutura de vida de todo mundo, sacudiu o país e o mundo. E agora a gente tem assim uma ideia de que as coisas começam a clarear. Pelo menos aqui no Brasil, a gente vê que o índice de infectados começa a cair, a curva, já chegou. A gente começa a ver o número de mortos pela Covid caindo sistematicamente. E aí você tem aquela sensação, puxa, o gigante foi vencido. De repente, você liga a televisão, e aí você começa a ver que tem uma segunda onda, uma tal de segunda onda, que está começando a acontecer na Europa, no Japão, Hong Kong, em diversos países do mundo. O vírus já teria passado por uma mutação, já não é mais o mesmo vírus, e começa de novo a se espalhar. Felizmente, dizem que a letalidade do vírus, depois de passar por essa mutação, é bem inferior. Aí você começa a ver de novo, meu Deus, países promovendo lockdown, trancando as pessoas em casa. E aí você começa a pensar, meu pai, será que isso vai voltar de novo? Isso vai chegar de novo no Brasil? Será que a gente vai ter que passar por tudo isso de novo? Será que a gente vai ter que conviver com tudo isso de novo? Agora que a gente começa a pensar em recuperação, a gente dava como vencida essa situação. Será que a gente vai viver tudo isso de novo?
Será que a minha empresa vai suportar uma segunda onda? Será que os meus negócios vão suportar uma segunda onda? Será que eu vou ter estrutura para viver tudo isso de novo? Foi um ano perdido. As crianças estão aí sem estudar desde o início do ano. Será que nós vamos ter condições de enfrentar esse desafio? E aí, a gente volta para o tema de hoje. Os gigantes sempre ressurgem. Os gigantes sempre reaparecem. Seja de uma forma, seja de outra. Se você não tiver que enfrentar esse gigante, você vai ter que enfrentar outro gigante. Eu não sei se essa segunda onda vai chegar ao Brasil. Espero que não. Nós não sabemos o que vai acontecer. E o pior de tudo é que ninguém sabe. Nem as grandes autoridades políticas, nem as grandes autoridades da saúde sabem o que pode acontecer. Está todo mundo perdido, batendo cabeça. Uma hora diz que é isso aqui, outra hora diz que é isso aqui, outra hora diz que o remédio, isso aqui faz bem, outra hora diz que não, e ficam se degladiando e discutindo sobre vacina. O fato é que ninguém pode afirmar nada cientificamente, porque é tudo novo. São desafios que a ciência não pode dar um rumo, não pode dizer, olha, é isso aqui, não pode, porque é tudo muito novo. Mas a história é a mesma, os gigantes sempre voltam. E eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã, recebendo a palavra do Senhor, se alimentando da palavra do Senhor, que Deus tem um propósito para a tua vida. E não importa o que vai acontecer, não importa se vai surgir uma segunda onda ou não, não importa se o gigante que você vai ter que enfrentar vai ser este ou aquele, você sempre será conduzido em triunfo. Você é propriedade do Deus vivo, do Deus de Israel. Você deve continuar profetizando a palavra e gritando para que todos escutem em bom tom. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso vencer qualquer gigante. E aí a gente volta à história do primeiro gigante Golias. Quando Davi olhou para aquele filisteu, ele devia ter, naturalmente, ele devia ter pensado assim, esse cara não é para mim, eu não posso vencê-lo. Saul, que deveria ter enfrentado aquele gigante, ficou trancado dentro da sua tenda, assustado. A Bíblia Sagrada diz que de todos os homens de Israel, nenhum teve coragem de enfrentar aquele gigante. De tão assustador que ele era. Nenhum. Mas Davi, ele não confiava em si mesmo. Davi disse, eu irei e enfrentarei esse gigante. Esta é a nossa palavra, diante da segunda onda, diante do segundo gigante, do terceiro gigante, do quarto gigante, do quinto gigante, e de todos os gigantes que ainda virão contra nós. Tu vens contra mim com escudo, com espada, com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. As nossas armas não são carnais, não são naturais, são poderosas em Deus. Você entende o que está sendo dito? O que o Senhor está dizendo para você, olha, você precisa entender que a guerra vai continuar. Outros gigantes vão surgir. Você vai ter que enfrentar muitas pelejas ainda, até que os seus dias terminem nesta terra. Em todas as áreas da sua vida, você vai ter que se deparar com
problemas enormes, você vai se lembrar desses gigantes filisteus. Eles sempre voltam. Eles sempre voltam. De uma forma ou de outra, os gigantes sempre voltam. E isso nos mostra o quanto nós dependemos de Deus. Isso nos mostra, isso nos deixa muito conscientes da importância de Deus na nossa vida. De repente, quando a gente está passando por um momento de calmaria, é normal que a gente pense assim: poxa, venci, poxa, consegui dar a volta por cima. E você se esquece que o gigante caiu porque você foi ajudado. Porque alguém derrubou o gigante para você. A gente tem essa tendência, de repente a gente passa por um período de calmaria e acha que a página foi virada. Não foi virada, não. Outros gigantes virão. E quando esses gigantes vierem, é imprescindível, é importante que você, como igreja, esteja preparado para vencê-los. Você não pode estar com o pé fora do chão. Você não pode estar vivendo de utopia. Você não pode estar achando que o mundo vai ser maravilhoso, porque não vai. Não é isso que a Bíblia ensina. Gigantes vão surgir, e cada gigante que surgir, você deve estar pronto para derrubar. Seja em que área for da sua vida, qualquer gigante que surgir, você deve estar pronto para cortar a cabeça dele. E é aí que é importante você se manter no altar. Uma vez, uma pessoa me perguntou o seguinte: bispo, o senhor sendo um líder, logicamente o senhor é muito tentado. Eu falei: é verdade. Que o diabo quer te derrubar. Sim. Como é que o senhor faz para estar de pé? O senhor é um homem natural. O senhor pode cair. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como é que o senhor faz para não cair? E eu estava dizendo para essa pessoa, uma ovelha minha, eu disse: olha, a única coisa que nos mantém de pé é o altar do Senhor. Quando você se afasta do altar, você fica suscetível ao fracasso. Que isso é da raça humana. O que te mantém de pé, o que te mantém forte é você estar no altar. E quando eu digo altar, eu não me refiro a esse espaço físico que nós estamos aqui, que você está vendo. Eu me refiro a um espaço espiritual. É o altar de Deus. É onde você se submete a Deus. É onde você mostra a sua dependência de Deus. É onde você se alimenta numa comunhão íntima com Deus. Esse altar pode ser na sua casa. Esse altar pode ser no banheiro, no seu trabalho. Eu me lembro quando eu estava no quartel. Eu era sargento. E tive uns comandantes meio crazy, meio doidos. E aí eu tirava sempre um tempo para ir para o banheiro. Entrava no banheiro do quartel, lá no banheiro lá do alojamento sargento. E aí eu falava com Deus. Eu buscava a Deus. Então ali era o meu altar. O meu altar era sentado no vaso do banheiro. O altar pode ser em qualquer lugar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a única maneira de você vencer os gigantes que virão é você permanecer com os teus pés no altar. Você está dentro de um ônibus e está no altar. Você entra no metrô e está no altar. Você está no meio dos seus amigos, você está no altar. Você está enfrentando um problema qualquer, você está no altar. E onde você estiver, você está na presença do Senhor. Onde você estiver, você está em adoração. Você está no temor do Senhor.
Há, infelizmente, uma ideia bastante equivocada que as pessoas têm de estar na igreja somente aos domingos. Muita gente vem para a igreja aos domingos e durante a semana não dá nem para imaginar que aquelas pessoas são de Jesus. Pasmem, tem gente que trabalha anos numa empresa e ninguém na empresa sabe que aquela pessoa é de Jesus. Para você estar pronto para a peleja, você não pode descer do altar. No altar você vai estar mantendo a sua intimidade com Deus. Você será constante na sua fé. No altar você vai receber o oxigênio espiritual. No altar você vai receber poder, vai receber o Espírito de Deus. Outro dia estava conversando com alguém, estava falando sobre música popular. Bispo, o senhor fala sempre que não é contra ouvir música popular. E não sou mesmo. Porque eu sou contra qualquer tipo de hipocrisia. Esse negócio de você ficar dizendo, não, você não pode ouvir música popular, você não pode ouvir música popular. E depois você vai para casa, vai assistir televisão, vai ouvir o quê? Música popular. Isso é conversa, para boi dormir. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu sou livre. Eu não acho que ouvir uma música popular vai me diminuir. Mas é muito melhor você ouvir louvores. Porque quando você está ouvindo louvores a Deus, você está no altar. A música popular muitas vezes te deixa até meio melancólico, né? Pessoal, a galera da minha idade aí, quando liga aquela música, o show já terminou. Tudo vai mudar no dia que eu partir. Vai dando um azedu no coração às vezes, né? Né? Detalhes tão pequenos de nós dois. Né? Então, você às vezes, ao ouvir uma música popular, você se enfraquece. Pecado não é, você tem que saber o que você pode ver. Eu estava acompanhando um seriado, Designated Survivor. Você já deve ter visto esse seriado, né? E na Netflix. Lá em casa a gente não vê TV aberta. Lá em casa a gente não vê Rede Globo, né? Eu fico numa maior luta, porque eu gosto muito desse programa The Voice. E eu fico assim numa briga, porque eu não quero ver porque é na Globo, mas eu gosto do The Voice, né? The Voice Brasil. Gosto de ver as pessoas cantando ali. Mas eu não gosto de ver Globo, né? Não gosto de assistir Globo. Lá em casa a gente praticamente não vê canal aberto. Né? A gente vê mais internet mesmo, é mais Netflix, só esses aplicativos de filme. E eu estava vendo esse Designated Survivor, gostei demais, muito legal. Aí estou vendo lá, estou vendo. Um belo dia, eu estou na sala com a minha família, assistindo, né? Aí me aparece dois negões fortes, né? Dois homões, másculos, né? Os dois namorados. Mas os dois fazendo aquilo, né? Aparece na minha tela. Eu falei, que é isso? Pelo amor de Deus. Aí eu fui lá, tiro na hora, mas na hora. Não é moralismo não, tá? E nem homofobia, não é isso não. É porque eu acho que determinadas coisas não devem se tornar normais para nós. Por exemplo, se eu estiver dirigindo na rua, passou um avião do meu lado, uma mulher muito bonita, aí eu não tenho ninguém do meu lado, estou sozinho, aí eu pego e olho. Até aí é um pecadinho desse tamanho. O problema é que aquilo vai se tornando normal para mim. Daqui a pouco eu estou olhando de novo. Já vou procurar alguma coisa mais interessante para olhar e vou achando aquilo tudo muito normal. E vou descendo do altar. Você consegue entender? Então é importante você ficar no altar.
Há determinadas coisas que você não pode aceitar como naturais na sua vida. Há determinadas coisas que a gente não pode. Eu acho que esse é o grande problema. Essa semana eu até coloquei fiz uma publicação, né, nos grupos de todas as nossas igrejas, alertando as pessoas para escolherem bem os seus candidatos. Aqui todo mundo tem liberdade de votar em quem quiser. Cada um escolhe os seus candidatos. Mas você tem que votar com consciência. Você tem que procurar saber quem é esse candidato. Qual é o partido dele? O que ensina o partido dele? Você tem que entrar lá na internet, pesquisar quem é o candidato, quem é o partido, quais são os princípios, quais são os valores, o que eles defendem. Porque nós estamos sendo forçados a aceitar coisas que ferem a nossa fé. Então você tem que estar sempre com o controle na mão. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Na vida você vai ter que fazer isso. E essa é a melhor forma de você ficar no altar. Você vai ter que estar sempre escolhendo entre uma coisa e outra. Entre agradar a Deus e fazer a sua vontade. O grande fato é que toda vez que um gigante voltar, você tem que estar de pé. Toda vez que um gigante vier e te surpreender, quem tem que ficar surpreso é o gigante e não você. Você já tem que estar esperando o gigante voltar. Quando o gigante voltar, você está preparado. Você está um fogo puro. Você está cheio do Espírito de Deus. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder, poder. Nós estamos falando de poder. Imagina esses filmes aí de super-heróis, né? Os poderes que esses caras têm. Jesus disse: olha, o Espírito Santo vai dar poder para vocês. Aleluia. Então, se Davi foi lá e venceu o gigante, você também vai vencer os teus gigantes. Você pode glorificar a Deus? Você vai vencer os seus gigantes, seja uma tentação, seja uma doença, seja uma perseguição, uma fofoca, uma injustiça, seja lá qual for o gigante que se levantar contra você, você vai vencer, porque os teus pés não deixaram de estar no altar do Senhor. Quando vier a segunda onda, a terceira onda, o primeiro gigante, segundo gigante, terceiro gigante, todos os gigantes vão cair por terra. Porque os seus pés estão sobre o altar. Quero dar uma palavra para você que está me acompanhando em casa. De repente você não está se dando conta que está ficando muito tempo sem vir para a igreja. A pior coisa que tem é quando você vai, você vai se perdendo sem perceber. Grande parte das pessoas que se afastaram do Evangelho, não aconteceu assim, ó. Eu não quero mais ir para a igreja. A partir de hoje eu não vou mais para a igreja. Não é assim que a banda toca. Normalmente a pessoa vai se esfriando. Ela não vai ao culto um dia, ela não vai ao culto outro dia. Agora com esse negócio de pandemia, tem pessoas que estão sem vir à igreja desde o início do ano. As coisas estão acontecendo aqui. A gente está vivendo todo esse mover na igreja. A gente está vivendo tantas coisas maravilhosas na igreja. E tem um montão de gente que a gente ama, que está sem vir à igreja. Eu não estou criticando o fato delas não virem. Porque se elas são do grupo de risco e preferem ficar em casa, a gente dá todo apoio. O problema é se você vacilar com Cristo. Se você descer do altar. Se você descer do altar, você está em casa, tudo bem, mas esteja no altar. Participando das lives, participando dos cultos, interagindo com os seus pastores, ofertando na casa do Senhor, dizimando como a Bíblia manda. Você deve se manter no altar, colocar os pés no altar. Os pés não podem sair do altar. Quando você tirar o pé do altar, e o pior é quando isso acontece, você nem nota. Quando você percebe, seus pés já saíram do altar.
Às vezes a influência de alguém, às vezes você se envolve com uma pessoa que é da pá virada, tem pensamentos diferentes, valores diferentes, aí começa a te, sabe, você odeia a ideia de imaginar que foi manipulado, mas isso vive acontecendo. Nós vivemos o meio, né? A gente absorve, isso é comprovado cientificamente, a gente absorve o meio que a gente está. Eu me lembro de uma vez que terminou um culto abençoadíssimo, Santa Ceia, culto abençoadíssimo. Aí eu desci do altar, veio um senhor, membro da igreja, membro antigo da igreja, um senhor. Ele virou para mim e falou assim: Bispo Henrique, ora por mim, porque ponte que partiu, está bravo o negócio. Eu fiquei pensando, ele falou isso mesmo para mim? Né? Aí, mas sabe o que é isso? Convivência. Se você vive num lugar onde todo mundo fala dessa forma, você vai absorvendo aquilo sem notar. E aí é que está o problema. Tudo que o inimigo quer é tirar os teus pés do altar. E ele quer fazer isso sem que você perceba. Devagarzinho ele vai te enfraquecendo. Devagarzinho aquilo que era muito importante para você. Você chorava na presença do Senhor, já não chora mais. Você orava muito, mas agora você não ora mais. Você louvava, agora não está louvando mais. Você não faltava culto de jeito nenhum, agora você, domingo que vem eu vou. Né? E aí você vai esfriando, os seus pés vão saindo do altar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, queria que você recebesse esta palavra, porque é a palavra de Deus para a tua vida. Toda vez que vier um gigante para te destruir, e acredite, os gigantes sempre voltam. É muito bom que os teus pés estejam no altar. Se os teus pés estiverem no altar, então pode vir o que for. O gigante pode ter 10 vezes o seu tamanho. Ele vai cair por terra e vai perder a cabeça. Quem recebe essa palavra, pode glorificar ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor. Os pés têm que estar no altar. Enquanto os nossos pés estiverem no altar, o gigante vai voltar, mas não vai pegar ninguém desarmado, desarticulado, desprotegido. Enquanto você dorme, há anjos que estão do teu lado te protegendo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê na palavra do Senhor, então há anjos que te protegem. Né? Há anjos que te protegem. Se você chegar na sua casa hoje, faz uma experiência. Vamos lá, faz essa experiência. Chega na sua casa hoje antes de dormir, logo mais, você faz a sua oração, aí você procura sentir a presença do Senhor e a presença de anjos do Senhor dentro da sua casa. Você vai sentir. Porque onde você estiver, os anjos do Senhor estarão também. Você está entendendo? Onde você estiver, enquanto os teus pés estiverem no altar. Se você estiver dentro de um ônibus, o Senhor é contigo. Se você estiver dentro de um trem, dentro do metrô, o Senhor é contigo. Há anjos que estão te acompanhando. Você está dormindo lá, e anjos do Senhor estão ali cuidando de você. O Senhor não te abandona nunca. E isso aí é essencial para você enfrentar os muitos gigantes que ainda virão para tentar te destruir. Que venha a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda, melhor que não venha, né? Mas se vierem, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. Amém? Queria que você olhasse para quem está aí perto de você, você também na sua casa, e dissesse assim: olha, mantenha os teus pés no altar. Você que está participando de casa, você que há muito tempo não vem ao culto, mantenha os teus pés no altar. Tudo que estiver relacionado com Deus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida, né? Tudo que estiver relacionado com Deus é aquilo que deve chamar a sua atenção. Né? Primeiro lugar sempre é de Deus, Ele não abre mão disso. Ele quer ser o centro da sua atenção. Quando montaram o tabernáculo lá no deserto, né? Na peregrinação lá pelo deserto, eles montavam o tabernáculo no meio, no centro. E as tribos todas, as 12 tribos de Israel, ao redor do tabernáculo. E o tabernáculo no centro.
Porque Deus tem que ser sempre o centro da nossa vida. Amém? Feche os teus olhos agora, fecha. Eu queria que você, num gesto de fé, colocasse a mão no teu coração. E que você dissesse: Senhor, que os meus pés jamais se apartem do teu altar. Os gigantes virão. Eu vou ter que enfrentar muitos gigantes ainda. Os desafios são grandes. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Feche os teus olhos agora em nome de Jesus. Fecha.